Bom, então é isso aí, pessoal. Boa noite a todos, tudo bem? Vamos bater um papo aqui hoje sobre um assunto um pouquinho diferente, né? Daquilo que nós estamos acostumados a falar, né? Vocês sempre me veem aí falando sobre coisas mais técnicas, sobre cirurgia, procedimentos, teorias, classificações, etiologias de problemas. E hoje eu escolhi um assunto um pouquinho diferente, que é uma coisa que, na verdade, interessa a muita gente, né? A todo mundo, aliás, que são os rendimentos, né? Será que esses procedimentos de periodontia, eles são rentáveis? O quanto eles são rentáveis, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Renan Dalla, sou doutorando especialista em periodontia, tenho aí mais de 20 anos de experiência lecionando sobre cirurgias periodontais, sobre periodontia, tá? E hoje o vídeo ele vai ser dedicado a um tema um pouquinho diferente. Normalmente vocês me vêm falando muito sobre técnica cirúrgica, sobre procedimentos, diagnóstico, tratamento, e hoje a nossa live vai ser um pouco mais focada numa questão que sempre existe com frequência nos cursos presenciais. Nos cursos presenciais tem sempre gente me perguntando: Renan, quanto que cobra? Como que cobra? Quanto que dá para gerar? Quanto esses rendimentos, esses procedimentos de periodontia são rentáveis? Então é isso que eu vou falar com vocês. Esses procedimentos são super rentáveis, tem que, evidentemente, saber lidar com esses novos procedimentos, e uma vez que você lida, aprende e sabe focar na venda desses procedimentos, eles tornam-se super rentáveis, passam a ser mais um produto a se oferecer no seu dia a dia clínico, tá? Então, quais são esses procedimentos, né? É muito interessante, tem alguns procedimentos que tem muitos dentistas que hoje em dia ainda nem sabem que é possível oferecer para o seu paciente. Dentro da periodontia, eu nem vou falar hoje sobre tratamento de doença periodontal. Isso talvez seja um foco aí, um tema para uma outra live, tá? Mas hoje eu vou focar mais o quê? Nos procedimentos estéticos, nas cirurgias estéticas e reconstrutivas, temas que hoje em dia estão aí super em voga no nosso dia a dia clínico, né? Então, quais são os temas aí que a gente vai falar hoje? Então, vamos falar aí sobre as cirurgias de aumento estético de coroa clínica. Só pela palavra já fala, pô, isso daí chama muito atenção. E também muitas vezes nós utilizamos esses procedimentos cirúrgicos como uma etapa primária para uma reabilitação estética. Temos também os procedimentos de recobrimentos radiculares, que hoje em dia estão muito em voga. É um procedimento que deu um boom, assim, tá todo mundo querendo aprender e querendo fazer esse tipo de procedimento. Aí temos os enxertos gengivais para dentes e implantes, que apesar de ser muitas vezes uma cirurgia mais funcional, a quantidade de pacientes que têm buscado, que têm procurado esse tipo de procedimento é muito grande. E temos também a parte de implantodontia anestética, né? Implantodontia anestética é um termo interessante que eu costumo dizer que parece que é uma outra especialidade diferente da especialidade que a maioria dos implantodontistas fizeram, né, nos seus cursos, que aprenderam a implantodontia de uma certa maneira, mas a hora que chega na área estética tem muitas dúvidas, tem muitas dificuldades e às vezes realizam alguns procedimentos que no final do trabalho, puxa, não ficou do jeito que eu queria, por que que não deu certo, o que que aconteceu, eu fiz uma cirurgia aqui, tive uma retração gengival, uma perda de papila, né? Então, vamos ver aí esses procedimentos, né? E entender o quanto que esses procedimentos podem nos ajudar
não só a resolver nossos casos de maneira mais adequada, como também podem favorecer os resultados finais e os rendimentos, né, os rendimentos da clínica. Por que que eu quero oferecer esses procedimentos aí para os meus pacientes? Por que eu tenho, quais são os benefícios para o paciente? Bom, primeiro, de uma maneira bem simples e direta, mais rendimento para o nosso consultório. E eu vou oferecer muitas vezes para o meu paciente uma resolução, além de mais estética, também mais biológica. O que isso significa? Por exemplo, os procedimentos de recobrimentos radiculares. Antigamente, qual que era um procedimento padrão para quando o paciente estava com uma raiz exposta e chegava no consultório reclamando de hipersensibilidade dentinária? O procedimento padrão era recobrir aquela raiz com uma resina composta. Isso resolvia o problema? Não. Muitas vezes aquela retração continuava, e aí tinha que ou trocar a restauração, né? E hoje em dia nós podemos oferecer um procedimento mais biológico, uma resolução mais biológica para os nossos pacientes. Então, ele vai ter um benefício e vai entender como esse atendimento de uma resolução mais estética, mais limpa, mais biológica, pode trazer vários benefícios para o paciente, e isso vai trazer benefícios para vocês também. Então, o que acontece é que muitas vezes o profissional ele não enxerga muitas vezes o problema por falta de conhecimento. Uma coisa que eu vejo nos meus cursos presenciais direto, quem já foi meu aluno que está aqui, ou quem está fazendo um curso presencial comigo, isso me fala toda hora, eu escuto toda hora, que é o quê? Renan, impressionante como o seu curso me fez abrir os olhos. Eu estou enxergando uma outra odontologia. Eu estou vendendo vários procedimentos para meus pacientes que antes eu nem sabia que existia ou sabia ou não oferecia, porque eu não tinha confiança para fazer, eu não tinha o conhecimento, eu não sabia diagnosticar. Então é muito importante que nós, dentistas, consigamos treinar o nosso o que eu chamo de percepção, né? A nossa percepção, o nosso olhar clínico, né? E o nosso senso estético. Eu acho isso muito interessante, esse treinamento, porque muitas vezes o que acontece, o profissional, o dentista, ele está lá trabalhando, às vezes de maneira rápida, atendendo vários pacientes, e chega o paciente, senta na cadeira, ele olha, mas às vezes não olha, né, direito do teu paciente. Então ele olha, mas não consegue perceber, ele não tem o olhar clínico e o senso estético para perceber, muitas vezes, uma demanda de mercado, não consegue perceber, às vezes, uma vontade do próprio paciente de melhorar seu sorriso, de ter uma resolução mais estética, mais biológica para o teu caso, e aquilo passa desapercebido. O profissional, às vezes, por falta de conhecimento, de falta de ter o treinamento desse senso estético, desse olhar clínico, não oferece tal procedimento para o teu paciente. Então, eu sempre mostro este caso nos meus cursos. Quem já viu meus cursos presenciais sabe que eu sempre mostro esse caso, porque esse caso, para mim, foi emblemático, né? Foi um caso em que era num curso presencial, foi o primeiro dia de triagens, né? Então, os próprios alunos estavam avaliando os pacientes e tinham 2 alunos muito experientes, muito bons, né? Já com especialidades, com vários anos de odontologia, e que estavam avaliando essa paciente. E eu estava vendo outros pacientes quando eu cheguei no equipo deles para ver o que essa paciente precisava de treinamento. A paciente simplesmente não estava mais lá. E aí eu falei, cadê a paciente aqui? Aí esses 2 alunos me responderam assim, não, olha, a gente já avaliou a paciente, ela não tinha nada para fazer e mandamos embora.
Eu falei, puxa vida, mas eu nem pude ver a paciente. Será que se vocês correrem atrás dela, consegue trazê-la para que eu possa dar uma avaliada, dar uma olhada, ver se tem alguma coisa para fazer? E aí eles foram atrás da paciente, conseguiram trazê-la de volta, e aí quando ela entrou na clínica, ela me deu um sorriso, e o sorriso foi justamente esse que vocês estão vendo nessa foto. Aí eu olhei para os alunos, assim, para os meus colegas, né, e falei, escuta, mas vocês não estão enxergando isso? E eles falaram, estão enxergando o quê? Falei, poxa, não estou enxergando que aqui tem uma das cirurgias mais bonitas e mais gostosas e mais rentáveis de se fazer na odontologia? Eles, não estou vendo. E esse é o resultado após a cirurgia. Então, foi nesse momento, né, isso já tem muitos anos, né, que aconteceu esse fato, foi nesse momento que eu entendi que eu precisava abrir os olhos dos colegas. Eu precisava orientar os colegas em ter essa percepção, né, clínica, estética, senso estético, também toda uma percepção anatômica que nós temos que ter quando nos deparamos com uma situação como essa. Porque o que para mim era muito claro, só de eu bater o olho e ver esses dentes pequenininhos, quadradinhos, um pouquinho de gengiva aparecendo, mas isso nem é o fator principal, só de eu bater o olho, eu já sabia que aqui ela poderia fazer uma cirurgia e ia melhorar muito o sorriso dela. Grande parte dos nossos colegas que não têm esse conhecimento e essa vivência dentro das cirurgias periodontais não enxergam. E é um tipo de caso que abrange uma quantidade enorme de pacientes. Segundo a literatura, cerca de 12% dos pacientes têm essa situação, que podem fazer uma cirurgia relativamente simples, é o que eu costumo dizer, às vezes é uma cirurgia trabalhosa, mas não é difícil de fazer. Uma cirurgia relativamente simples, com uma satisfação estética imediata e com um rendimento muito bom, muito interessante. Então essa é uma cirurgia que dá para a gente vender muito no consultório e que tem muito dentista que não enxerga, não vê isso. O paciente também é leigo, ele não sabe que ele pode fazer essa cirurgia. Essa paciente mesmo falou para mim, meus dentes são curtos, eu acho que gastou os dentes, né? E não tem nada disso, não é que gastou os dentes. Eles simplesmente estão cobertos por um excesso de gengiva, também tinha excesso de osso, então por isso que nós temos que fazer o aumento de coroa clínica. Esse é o termo correto. Gengivectomia, gengivoplastia, é quando você mexe apenas em gengiva. Então o termo correto é o aumento de coroa clínica, nesse caso um aumento estético. Para quê? Para que você modifique espaço biológico, né? Você tem que mexer também com osteotomias e osteoplastias para reduzir espessura óssea, mudar a posição de crista óssea vestibular, mexer em espaço biológico para que esse resultado estético seja previsível e também seja estável ao longo do tempo. Quantas pessoas já me falaram, eu já fiz essa cirurgia, né, de gengivectomia, mas depois a gengiva cresceu tudo em cima. É claro, é porque só mexeu em gengiva, não modificou o espaço biológico da paciente. Então vamos aqui a alguns exemplos, né? O exemplo mais claro, né, que é o aumento estético de coroa clínica, eu já falei, que é uma cirurgia muito gostosa de fazer, é trabalhosa, mas é fácil de fazer. A partir do momento que você domina a questão anatômica, sabe desenhar, identificar a correta posição do zênite gengival, posição da margem gengival, como esculpir essa margem gengival, depois o retalho para atingir o osso, né? E fazer toda a escultura óssea e as técnicas corretas de sutura, vocês atingem excelentes resultados e esses resultados os pacientes ficam maravilhados. Então esse é um tipo de procedimento
que dá para vender muito fácil. Basta o quê? Primeiro, o profissional ter o conhecimento dessa situação que nós chamamos de erupção passiva alterada e vender esse paciente, vender esse procedimento para o paciente, mostrar para o paciente que isso é possível, que isso é factível. Um outro exemplo são os recobrimentos radiculares. Olha, em termos de recobrimentos radiculares, é impressionante o que eu tenho visto nos últimos anos. Então, assim, os recobrimentos radiculares é uma coisa que eu vejo como houve uma mudança tremenda na percepção dos pacientes em relação a esse tipo de procedimento. A busca, como tem aumentado de maneira exponencial a busca por esse procedimento. Talvez porque os pacientes estão procurando mais na internet sobre esse tipo de assunto, os próprios profissionais estão entendendo melhor que esse tipo de cirurgia é possível e que tem uma boa previsibilidade e são cirurgias que têm estabilidade a longo prazo, tá? Fazendo tudo direitinho, diagnosticando corretamente e executando a cirurgia corretamente, são procedimentos previsíveis e que não dá recidiva, desde que feito tudo de acordo. E é uma coisa tremenda o que eu tenho visto, pelo menos nos últimos 3 anos, pelo menos, a quantidade enorme de pacientes que têm vindo ao consultório para buscar esse tipo de cirurgia. Coisa que antigamente eu faço recobrimento radicular desde 2003. E antigamente eu não via esse fluxo de paciente procurando por esse procedimento. E hoje em dia muitos pacientes vêm procurando, falam, olha, eu estou com uma raiz exposta, dá para cobrir isso com gengiva? Então isso é uma coisa meio nova, né? Então a demanda de mercado deste procedimento, hoje em dia ela está enorme. Isso é um procedimento que com certeza vai favorecer para que nosso rendimento com esses procedimentos aumente muito, né? Olha só esse caso. Imagine se eu fosse oferecer para essa paciente com várias retrações, muita hipersensibilidade dentinária, e se eu fosse oferecer para uma paciente dessa jovem, bonita, um tratamento como se fazia antigamente. Eu vou cobrir essas raízes expostas com restauração de resina composta. Ora, com certeza não é mais o que os nossos pacientes procuram. Os pacientes não querem mais esse tipo de procedimento antigo e que não resolve o problema. Você só vai deixar os dentes grandes, compridos. Vai resolver a hipersensibilidade? Vai, num primeiro momento vai, desde que a restauração seja correta, bem feita, mas não vai resolver o problema, vai ficar com dentes alongados, antiestéticos. Além disso, você não modificou o fenótipo gengival, então uma gengiva fina como essa, isso a literatura já deixa bem claro, já está muito claro, cientificamente provado isso, que recessões gengivais em pacientes com boa higiene oral como essa daí, recessões não tratadas, elas tendem a aumentar ao longo do tempo. Então você vai lá, faz a restauração, depois de um tempo vai olhar, retraiu mais um pouco, troca a restauração, retraiu mais um pouco. Então não é isso que nossos pacientes querem. Eles querem resoluções estéticas, biológicas e longevas, com longevidade de resultados. Então veja aqui a cirurgia como o resultado é muito mais natural, muito mais estético e biológico do que fazer restaurações de resina sobre superfícies radiculares. Enxertos gengivais, para dentes e implantes. Essa é uma situação que também tem aumentado enormemente no consultório. Por quê? Porque durante muitos anos da implantodontia não se acreditou que gengiva queratinizada, fixa, era importante para implantes. E quantos implantes não foram feitos em áreas, principalmente região como essa posterior de mandíbula, sem nada de queratinizada e que os pacientes se incomodam tremendamente.
tem mais acúmulo de comida embaixo da prótese, não consegue fazer um perfil de emergência adequado, tá? A gente nem fala tanto em relação à estética, porque a área aí nem é tão estética, mas com certeza esse é um procedimento muito funcional, tá? E a literatura hoje já é muito clara que quando nós não temos o implante rodeado por mucosa queratinizada, nós temos perda óssea mais precoce, mais acúmulo de biofilme, maior índice de sangramento à sondagem, tá? Então, retrações, recessões de imagem, expondo abutment, expondo implante. Então, esses são procedimentos que hoje tem muitos alunos, né, de curso que me perguntam: Renan, mas como é que você vende esse procedimento? Poxa, o paciente vem procurando um implante, é um procedimento a mais que eu tenho que fazer, eu tenho que cobrar por isso, óbvio. Agora, como cobrar? Normalmente, o que eu falo para os meus alunos, eu falo assim: olha, hoje em dia, você ter gengiva espessa e queratinizada ao redor dos seus implantes é tão importante quanto você ter osso para instalar o seu implante. Então, por exemplo, uma região posterior de maxila, você faz uma avaliação e vê que tem a presença de um seio maxilar e você não tem osso para colocar o implante. Você vai informar teu paciente: olha, não tem osso, eu preciso fazer um enxerto ósseo. E se o paciente falar: eu não quero fazer o enxerto ósseo, o que você vai falar? Não dá para fazer o implante, certo? E com gengiva eu vejo da mesma forma, tá? Porque é uma estrutura super importante que hoje a gente sabe que é tão importante quanto o osso. Então, não tem muito isso de o paciente falar: eu não quero fazer esse enxerto. Não, se não fizer, não tem como ficar bom. O resultado não será adequado, tá? Então, isso a gente precisa informar o paciente. E muitas vezes, quando eu, por exemplo, passo valores para os meus pacientes, eu não fico discriminando o que eu vou cobrar por cada etapa, por cada coisa que eu vou fazer. Normalmente eu vou dar um preço cheio, um preço fechado, né, um pacote. Veja, para fazer o seu tratamento, a sua reabilitação, eu cobro tal valor. Então, é uma coisa bem assim. Hoje eu vejo dessa maneira, né, eu me posiciono muito firmemente em relação à importância do tecido mole ao redor de dentes e implantes. Então, isso sempre é colocado desta maneira. Para fazer o trabalho e ficar bom e ficar bem feito, nós precisamos de um tecido mole espesso e queratinizado ao redor desse implante, principalmente para a longevidade desses trabalhos, tá? Vai melhorar a técnica de higiene, acúmulo de alimento embaixo dessa prótese. Hoje em dia, um dos procedimentos que eu faço demais no meu consultório são enxertos gengivais para pacientes que já têm implante e já têm a prótese. Aí o paciente vem queixando: me incomoda, eu como machuca, eu vou fazer higiene machuca. Então, o que muitas vezes nós temos que fazer? Nós temos que remover a prótese, fazer o enxerto para depois devolver essa prótese, ou muitas vezes tem que fazer até uma nova prótese, porque aquela prótese sem gengiva não ficou adequada para aquele caso. Essa é uma situação também muito comum. E, por fim, falar aqui dos implantes, né? Então, implante, principalmente implante em área estética, é uma situação que eu vejo com muito cuidado hoje em dia, com muita atenção, dou muita atenção para esse assunto nos meus cursos de periodontia e de cirurgias periimplantares. Porque a quantidade de casos que os alunos muitas vezes nos trazem, falando assim: Renan, olha, eu fiz esse caso no meu consultório e deu esse BO aqui, deu esse problema. O que eu faço para resolver? E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: o curso ele não serve para você aprender a resolver problemas. O curso serve para você enxergar a implantodontia, principalmente a implantodontia em área estética, de uma maneira diferente daquela que você aprendeu na sua especialização de implantodontia.
Implante em área estética a gente tem que lidar de maneira diferente, porque uma incisão mal posicionada vai trazer consequências de perda de papila, recessão de margem, né, implantes mal posicionados também causam um problema tremendo. Então, esse tipo de situação, que são situações diversas que aparecem nos cursos, principalmente, que eu vejo, às vezes não tem nem como resolver. Né? Recentemente, num curso, eu estava, e aí uma aluna trouxe um caso de implante que ela fez numa área estética, e eu olhei e falei, desculpa, aqui não tem o que fazer. Para melhorar isso, vai ter que tirar implante, tirar prótese, tirar implante, tirar tudo e começar do zero. Ou muitas vezes o que eu costumo falar não é nem começar do zero, é começar do -10. Né? Imagine um caso como esse que vocês estão vendo, implante vestibularizado, uma gengiva artificial aí, onde eu falei, olha, aqui não é começar do zero, porque o zero estava numa situação melhor do que essa em que eu tenho que tirar prótese, tirar implante, fazer várias enxertias para chegar numa situação minimamente adequada. E notem como esse paciente já tinha passado por alguns procedimentos cirúrgicos, passou por outros procedimentos cirúrgicos e ficaram até algumas cicatrizes aí, né? Isso numa fotografia macro, né? Para paciente está ótimo, está excelente, mas então nós temos que entender que implantodontia em área estética é diferente, né? A posição do implante tem que ser diferente, a confecção da sua prótese, do seu provisório, como você vai fazer as cirurgias, os retalhos são diferentes, né? Então note esse outro caso também. Então um caso como esse, pessoal, para eu chegar a um resultado minimamente adequado, que o paciente goste, que o paciente se sente satisfeito, por causa desse implante na região do 11, que, claro, isso daí que vocês estão vendo é um provisório muito escurecido, mas note o escurecido da gengiva, que nós chamamos de discromia por transparência. A paciente tinha um sorriso alto, então isso traz consequências para a condição estética dessa paciente. Veja a situação de papila. Então, várias situações que eu tive que chegar para essa paciente e falar assim, eu não consigo resolver esse caso mantendo esse implante, eu vou ter que tirar o implante. Quando que eu posso manter o implante? Quando que eu tenho que tirar? Isso vai depender da sua avaliação e dos seus conhecimentos clínicos, cirúrgicos. Então veja o cuidado aí para trabalhar sem danificar papilas pré-existentes, ou melhor ainda, para melhorar a condição dessas papilas. Então tudo isso é muito, muito, muito importante que eu faça essa avaliação, que eu consiga mostrar para o meu paciente que um bom planejamento e uma boa conduta pode direcionar esses tratamentos para uma situação, para uma resolução mais estética e mais biológica, esse que é o termo, e também com longevidade, é isso que os nossos pacientes querem, né? Agora, o paciente, ele quer isso, tem muitos colegas que falam, acho que o paciente não quer tudo isso, passar por mais procedimentos, mais cirurgias. Na verdade, muitas vezes eu vejo que o paciente não sabe o que ele quer. Ele quer uma resolução, óbvio, pelo menor preço e pela menor quantidade de procedimentos, principalmente procedimentos cirúrgicos. Mas uma vez que a gente mostra para o paciente o caminho correto e principalmente com o nosso conhecimento teórico e prático, nós sejamos firmes também no nosso planejamento e na nossa conduta. O caso anterior, por exemplo, que eu mostrei para vocês, eu informei para o paciente, falei, olha, para resolver o teu caso, nós vamos ter que tirar esse implante que você tem aí, vamos fazer outro. A paciente foi pensar, depois retornou e chegou para mim e falou, Renan, eu vou fazer o tratamento com você, vou fazer ali as outras cerâmicas nos dentes, mas eu não quero tirar esse implante.
eu simplesmente falei para ela, sem tirar o implante, eu não vou fazer teu caso, porque eu não vou conseguir atingir o resultado esperado que você quer e que eu quero também oferecer para os meus pacientes. Então, nessas condições, eu não vou pegar seu caso hasta la vista. O que a paciente fez? Reconsiderou e falou, não, se é assim, então tudo bem, vamos lá remover o implante. Vocês entenderam? Então, muitas vezes a gente tem que ser firme, mostrar para os nossos pacientes essa firmeza de conduta, de planejamento. Falar, olha, eu vou fazer isso, 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 e vou chegar nesse resultado. Então, a palavra nesse caso é previsibilidade, tá? E planejamento. Então, os pacientes, eles estão querendo, né? Outra objeção, né, que às vezes eu escuto. É muito difícil, tais cirurgias são muito difíceis, não, acho que não é para mim. Olha, eu vou falar para vocês, por exemplo, eu escuto isso em técnicas de recobrimento radicular. Renan, essa cirurgia de recobrimento radicular é difícil, acho que não é para mim. E hoje em dia as técnicas evoluíram muito, né? Eu estou realizando, por exemplo, recobrimentos radiculares e recobrimentos, inclusive, de recessões de implantes. Hoje em dia eu praticamente só utilizo a técnica vista modificada para fazer esses casos. Por quê? Primeiro porque é uma técnica em túnel, ou seja, ela é minimamente traumática. E eu consigo trabalhar sem fazer incisões em papila, sem dilacerar a margem gengival. Segundo, porque é uma técnica extremamente fácil e segura, já que nós temos um acesso vertical em mucosa, né, chamado vista. Tá? E aí da vista a gente fez algumas modificações que ainda melhorou mais ainda a técnica, e com a vista modificada eu consigo fazer técnicas em túnel, que são técnicas minimamente invasivas, que oferecem excelentes resultados estéticos rápidos e que a gente pode fazer isso de maneira mais simples, mais simplificada. É muito mais fácil do que uma técnica em túnel clássica, onde você trabalha via sulco apenas, onde você precisa trabalhar com instrumentos diferenciados, você precisa tomar cuidado, senão você pode dilacerar a margem, dilacerar papila, romper papila, tá? Então, eu confio muito nessa técnica, e os meus alunos que têm aprendido a fazer a técnica vista modificada, principalmente alunos de imersão, pessoal, alunos de imersão, onde não tem prática clínica, a gente só faz ali, às vezes, uma cirurgia em porco ou no manequim, conseguem reproduzir essas técnicas. Claro que toda cirurgia tem um caminhar, né? Tem um ciclo de aprendizado, às vezes vai fazer a primeira, fica mais ou menos, a segunda já melhora, mas é uma técnica extremamente reprodutível. Inclusive, meus alunos de cursos de imersão, que são cursos rápidos de 3 dias, estão conseguindo reproduzir e realizar essas técnicas no consultório. Tá? Agora, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que buscar conhecimento técnico, conhecimento científico, conhecimento teórico, aprender sobre anatomia, fisiologia, histologia, né? Conhecer a técnica, entender a indicação correta das técnicas, tá? Então, todo caso a gente tem que pensar um pouquinho para, primeiro, classificar corretamente os defeitos, verificar qual o resultado que eu posso chegar. Porque, por exemplo, recobrimento radicular, nem todo recobrimento eu vou conseguir recobrir 100%. Então, por isso que eu tenho que saber fazer um diagnóstico correto, classificar adequadamente esses defeitos, para até antes da cirurgia já informar meu paciente, olha, esse caso seu, eu não consigo atingir 100%. Posso melhorar muito, mas eu não consigo recobrir 100%. Ou, esse caso eu consigo resolver 100%, mas para isso eu vou precisar fazer 2 cirurgias. Então, eu tendo os conhecimentos necessários, eu consigo dar esse nível de previsibilidade, de planejamento para os meus pacientes, tá? Então, saber realizar o passo a passo da técnica corretamente, né? Depois praticar,
Isso a gente pratica em manequim até de maneira virtual, a gente consegue fazer essa prática, tá? E quando se sentir confortável, atender os pacientes, né? Então, o conhecimento é o conhecimento aliado à prática que vai nos trazer os melhores resultados, tá? E eu falei várias vezes sobre planejamento com vocês, né? Então, planejamento é uma boa situação para passar para vocês aqui para finalizar uma dica prática que eu quero deixar para vocês sobre planejamento em situações, em casos estéticos de odontologia. Primeira coisa que eu quero deixar de dica prática. Pessoal, fotografem. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Fotografem seus pacientes. Quem ainda não faz fotografia vai começar a ficar maravilhado com o que você não enxerga no teu paciente no contato de dia a dia. Você não enxerga muitas coisas, né? Quando você olha o paciente, dá um sorriso, deixa eu ver e tal, e naquela avaliação rápida, tem muita coisa que vocês não enxergam. A partir do momento que você tira uma foto e coloca na tela do seu computador, você começa a enxergar muitas coisas. E você não precisa, às vezes, ter, claro, o ideal é ter uma câmera fotográfica com lente adequada, flash adequado, claro que esse é o ideal. Porém, se você não tiver, comece com um celular mesmo. Comece a adquirir esse hábito de fotografar. Para quem tem máquina e ainda não sabe trabalhar, ou falar, estou para comprar uma máquina fotográfica, vou comprar, aqui 2 dicas rapidinhas. Foto de rosto, como que a gente trabalha ali com um flash circular mesmo, que é mais comum. Velocidade, normalmente a gente trabalha com 1:125, e a abertura do diafragma a gente trabalha, dependendo da câmera, varia um pouquinho, né? Ali de 11 a 14. Aí vamos supor que você colocou em 14 e tirou uma foto de rosto e a foto ficou escura. Você pode abrir um pouco o diafragma, coloca numa abertura de 11 e vai testando a luminosidade, tá? E numa foto intraoral, normalmente a gente trabalha com a mesma velocidade, 1:125, é uma velocidade rápida que congela bem a imagem, e aí a gente fecha essa abertura, esse diafragma a gente fecha. Posso trabalhar lá com 32, aí tira uma foto, ficou escura, abre um pouquinho para 29, e aí você vai ter profundidade de foco, vai ter uma nitidez dessa foto muito bacana, tá? Então essa é a dica aí para quem ainda não pegou, não sabe fotografar muito bem. Então uma dica bem rápida que funciona bem, tá? E uma outra dica é o planejamento virtual, né? Aí, sempre quando alguém fala assim, planejamento virtual, nossa, aí acho que é meio difícil, eu não consigo. Veja, pessoal, na verdade, planejamento virtual não é aquela coisa mirabolante que muitas vezes se pinta por aí, tá? Com apenas uma foto e algumas linhas traçadas, isso já vai te dar uma tremenda vantagem em seus planejamentos. Então, por exemplo, eu vou dar a dica aqui para vocês. Primeira coisa, tirou a foto. Aprendi a tirar foto, legal. Segunda coisa, quero planejar, quero pôr no meu computador a foto. Minha dica, monte essa foto num programa de slides. Qual que é o programa de slides mais comum que tem em PC? Todo mundo tem acesso, é o PowerPoint, tá? Quem trabalha com um MacBook, por exemplo, vai ter um outro programinha que é o Keynote, tá? É a mesma coisa aí, tem algumas diferenças, mas é o PowerPoint do MacBook, chama Keynote, tá? E aí, então, por que eu falo, monte sempre no PowerPoint, né, ou no Keynote? Porque assim você tem a possibilidade de fazer algumas manipulações aqui, alguns traçados que vai te favorecer nesse seu planejamento. Então, por exemplo, olha só esse caso. Você vai lá, primeira coisa, né? Deixa eu fazer ao vivo aqui para vocês. Então, primeira coisa, você vai
no seu PowerPoint vai ter uma ferramenta lá de adicionar slide. Aí você foi lá, adicionou um slide, está aqui. Aí você tem o seu banco de fotos, né? Você tem que ter sua galeria onde você vai colocar as fotos. Então, por exemplo, tirou a foto da Mariazinha, faz uma pasta lá, Mariazinha, e tem as suas fotos lá, tá? Aí, o que você vai fazer? Pega a sua foto, por exemplo, que eu já está aqui, eu já vou pegar e vou dar um Command-C, Command-V, ou Ctrl-C, Ctrl-V, e eu vou colocar a foto aqui. Agora, o que acontece? Às vezes, o paciente, a hora que tira a foto, você não consegue tirar uma foto muito retinha, né? Mulher é uma coisa interessante. Toda hora que você vai tirar uma foto, você fala assim para a mulher, dá um sorriso, ela faz assim. Na verdade? Então, é muito comum. Aí você tem que ajeitar essa foto. Como é que você ajeita a foto no slide, no PowerPoint? Você vai lá e pega uma linha. Então, aqui no meu, você vai lá, sempre vai ter a situação de fotos, de formas, desculpa, e pega uma linha. Clica aqui, olha aqui, tem uma linha. Aí aqui eu vou colocar essa linha numa posição horizontal, tá? Então, eu vou pegar essa linha e vou colocar numa posição bem horizontal. Aqui com o meu Shift, eu apertando o Shift, faz isso. Ó. Aqui eu estou sem apertar o Shift, então ela para em qualquer lugar. Quando eu aperto o Shift, olha lá, e ela vai para ângulos de 90, 45 graus, tá? Então, tá aqui, eu peguei uma linha horizontal. Aí, o que eu quero fazer? Eu vou pegar essa linha e eu quero uma linha que passe, uma linha bipupilar. Agora, vocês percebem aqui que se eu coloco a foto em cima de uma pupila, não está em cima da outra. Se eu coloco aqui, não fica. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que ajeitar a linha, eu tenho que ajeitar a foto. Então, eu coloquei a linha em cima de uma pupila, aí vocês vão ter uma ferramenta aí para ajeitar ângulo aqui, ó. Então, a gente vai ajeitando o ângulo até que a linha passe nas duas pupilas, tá bom? Aí, o que eu posso fazer também? Uma outra linha, eu posso pegar aqui e dar um Command D, um Ctrl D, e aí, ó, copiei a linha. Posso fazer uma linha média aqui. Então, vou apertar o Shift e vou fazer uma linha aqui. Aí posso colocar essa linha aqui na linha média, né? Aumentar a linha. E aí eu quero trazer essa linha bipupilar para onde? Para onde me interessa, que é para a boca. Então eu clico nessa linha, ó, dou um Command D, aqui um Ctrl D para copiar a linha, e eu trago essa linha para uma situação próxima da boca. Tá? Vou fazer mais uma linha, vou pegar essa outra linha, vou pôr aqui mais ou menos. E agora, está meio de longe, eu não consigo enxergar. Agora você pode fazer duas coisas. Primeira coisa que você pode fazer, vir no zoom do slide, né? O slide, sem você alterar, aumentar ou diminuir o tamanho da foto, você pode vir aqui no zoom, ó, e aumentar. Vou colocar 300%. Olha só, 300%. Acho que foi muito. Deixa eu colocar 200. 200 já foi mais legal. Olha só que interessante, ó, 200%. Agora eu estou vendo uma situação aproximada com as linhas, tá? Aí o que eu já consigo ver? Essa paciente aqui, por exemplo, foi uma paciente que veio me procurar no consultório para eu fazer uma cirurgia de aumento de coroa clínica. E o que essa paciente falou? Ela falou assim, Renan, eu gosto muito do meu lado esquerdo e eu quero que meu lado direito fique igual ao meu lado esquerdo. Aí eu falei, tá bom, legal, tal, vamos fazer a cirurgia. Agora, antes de fazer a cirurgia, eu fiz esse planejamento rapidinho, tirei uma foto, pus lá no PowerPoint, fiz só umas linhas para fazer essa avaliação. O que vocês estão enxergando aí? Acho que muitos já viram, né? Se você comparar as linhas com os dentes, você vai perceber, por exemplo, que a borda incisiva do 22 está muito mais para cima do que a borda incisiva do 12.
Veja os caninos, a diferença que tem. Então, essa paciente tem os dentes numa posição diferente de um lado para o outro. Ela não ela não está harmônica, né? Ela não tá com os dois lados muito parecidos. Então, se a posição dos dentes está alterada, eu posso prometer para a minha paciente, falar assim, tudo bem, eu vou conseguir deixar o seu lado direito igual ao lado esquerdo? Não posso prometer, entenderam? Então veja a importância de um planejamento, às vezes, rápido, coisa que, com certeza, essa moça aqui, se você só olhasse o sorriso dela, tirasse essas linhas aqui, e aí só batendo um papo com ela, o que vocês iriam enxergar aí? Iriam enxergar a gengiva, ela ia falar, eu quero que faz a cirurgia para ficar um lado do outro, você ia falar, ok, isso daí eu faço, né? Quem já tem experiência cirúrgica, isso daí eu faço tranquilo para você. Mas se você não fez esse planejamento aqui, você não atinge o resultado que a paciente gostaria e depois você tem que se explicar, né? Olha, é isso, aquilo, e toda vez, né, o que a gente fala, toda vez que a gente tem que se explicar, né, quando a gente explica as coisas depois do ocorrido, não é planejamento, né, é uma desculpa. Então, sempre quando eu falo antes a situação, aí sim, isto é planejamento. Tá bom, pessoal? Voltando aqui. Bom, era essa dica que eu queria deixar hoje com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Não esquece de nos seguir aí nas redes sociais, tá bom? Então, boa noite, bom descanso, fique com Deus. Tchau, tchau.